aquelas mulheres que estão aí à frente dos condomínios no Brasil. Ah, tá. Meus parabéns para você, viu? Me explica como que você fala que é síndico e síndicos profissionais. Qual que é a diferença? Deixa eu entender isso aí. Tá, então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha, né, o síndico profissional. Tá conseguindo escutar? Estou escutando, beleza. Você tá também? Não, eu estou te ouvindo. Eu estou escutando bem. Beleza. Antigamente, senador, a gente tinha aquela... Ninguém queria ser síndico do condomínio, na verdade, né? Porque era verdade. E assim, duas pessoas votar. Era um jogo de empurra, na verdade, né? Verdade. E aí isso vai mudando, né? Essa cultura vem mudando no nosso país, graças a Deus, porque a função do síndico é uma função primordial, né? Numa pequena sociedade que toma uma amplitude muito grande, dependendo do trabalho que o síndico vai realizar nessa comunidade. E aí, com a dificuldade que se teve aí conforme a mudança, né, na modernidade, nas legislações, e como o cargo requer conhecimentos muito específicos em várias áreas, o síndico precisou adotar algumas técnicas e buscar conhecimento. Então, o síndico começou a se profissionalizar. E aí, hoje, inclusive, a gente levanta essa bandeira de que o síndico precisa ser realmente um profissional. Primeiro porque ele está mexendo com dinheiro público, né? E com vidas. Então, não dá mais para ser amador. Né? Não dá para a pessoa cair ali de paraquedas e simplesmente achar que vai fazer uma gestão somente por boa vontade, porque isso não funciona mais. Vai pensar que só vai pagar quem está limpando e o elevador e resolve o problema. Não é bem isso, né? Não é. Antigamente a gente tinha a falsa ilusão de que o síndico ia abrir um jornal, ficar sentado esperando receber as pessoas. E a gente percebe que não é isso, né? Tem muita atribuição, síndico, e muita responsabilidade também. Muito. E além disso, é conflito, né? Que é conflito direto, né? Onde cada um, as áreas comuns, todo mundo convive, os apartamentos bem, mas é complicado, viu? Não é fácil mesmo, não. Viu? Lidar com pessoas é uma arte, então você precisa ter técnicas de mediação, de psicologia, de boa comunicação e assim por diante, né? Entender de leis, toda hora tem. Entender de leis, que é primordial, não dá para você ficar a avessa disso tudo, contudo. Hoje em dia a gente percebe que a mídia está sendo bem enfática nisso, né? Está trazendo muito as questões de síndicos e suas responsabilidades, então não dá para você achar que você não pode mais ser um conhecimento. Prova disso, eu vi aqui a pessoa, duas mulheres que chegou batendo num porteiro lá, você viu esse, não sei o que estado que foi, certo? Agrediu um porteiro, coisa, todo mundo pensa que tem direito, né? E o direito da pessoa vai é o que começa do outro, né? Não é mesmo? Não é porque o morador do prédio quer fazer o que ele quer, né? Mas pode falar aí, tô te ouvindo, viu? Tainá, só vou entrar rapidinho, senador, e já saio agora. Tem algumas perguntas que você tem a fazer, que às vezes elas são de cunho extremamente técnico, mas eu tô aqui nos bastidores e qualquer coisa que às vezes seja do ponto de vista do jurídico, qualquer coisa assim, senador, eu tô aqui, eu vou contribuindo, tá? Tá bom, você anota aí, tudo bem, viu, cara? Tá bom, muito obrigado, viu, cara? Tá fazendo papo aqui. Você viu que tudo, até aqui tem a sua posição, né? Eu sou político, tenho o técnico para resolver, né? O senador não sabe de tudo, né? Agora, ele tem bons auxiliares para ser um bom senador, né? Certo? Assim também é um condomínio, né? Senador, é exatamente assim. Só que, claro, a gente numa esfera micro e os senhores numa esfera macro, né? Então, por isso que o síndico não dá simplesmente para você cair de paraquedas naquela situação e achar que você vai fazer uma boa gestão assim. Você realmente precisa ter conhecimento, mas estar amparado aí com pessoas técnicas que possam te assessorar, né? Hoje parece ter até contador especializado em condomínio, né? Tem contador para isso. Virou um mundo, né? A gente fala que é um mundo condominial.
Nesse momento de pandemia, então, a gente percebe que com o isolamento social, a responsabilidade do síndico, então, triplicou, porque todos os olhares se voltaram aí para os condomínios, como é que a gente iria adotar alguns procedimentos, o que a gente estava embasado, então, realmente foi uma prova de fogo. Em vez de eu tirar sua dúvida, eu quero que você me tire minhas dúvidas. Nós estamos inaugurando aí condomínio desse Minha Casa Minha Vida, outros condomínios, com 2.500 apartamentos. Como é que é feito para administrar esse tanto de gente? Como é que é isso aí? Senador, não é fácil, mas eis-me aqui. Por isso que eu defendo a bandeira. Tem que ser uma empresa, um síndico profissional, que tenha uma equipe, que esteja preparado, amparado. Por quê? Porque não dá para tomar decisões pelo que você acha. Você tem que tomar decisões coerentes, certo de que aquilo será o melhor para a comunidade. Realmente é um desafio e tanto. Eu tenho condomínio aqui, hoje a gente administra cerca de 25 mil pessoas, quando a gente soma todos os condomínios que nós temos. Nós temos um condomínio que ele deve ter aí pelo menos 8 mil a 10 mil pessoas. Esse condomínio fica aqui numa cidade do Distrito Federal, fica na região da Ceilândia, e é um condomínio grande, muito bonito. É uma cidade. Eu sei que para eu conhecer esse condomínio, depois que eu entrei na gestão, demorou uns meses até para conhecer toda a estrutura. Esse condomínio seu, eu não sei de cor, mas deve ser maior que umas 80 cidades do estado de Goiás. Aqui nós temos muitas cidades com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, mesmo. Então, realmente... O processo é todo do município, né? Então, você tem licitações, você tem setores dentro desse condomínio, realmente exige muito conhecimento, muita dedicação, mas é gostoso, é muito bom também, né? Por outro lado, se não fosse assim, a gente não estava, né, trabalhando aqui a ferro e fogo para poder cada vez melhorar, né? E você gosta mesmo, porque eu vejo pela sua alegria de falar, tá entendendo? A gente nota que você gosta do que faz, tá certo? Eu gosto. Você sabe que eu saí de uma área para ir para outra. Eu saí da saúde, eu tinha um consultório e eu era nutricionista e larguei tudo, me especializei, montei uma empresa disso e eu me redescobri. Falei, quer saber? É isso que eu gosto. Meus parabéns para você, viu? Tá bom? Obrigada, senador. Mas o que você precisa de nós aqui? O que você acha que o Senado Federal pode fazer? Antes de mais nada, é uma honra. Eu fico muito grata mesmo ao senhor, a toda a sua equipe, porque estão me recebendo aqui nessa entrevista. E é um bate-papo, senador, sobre o PL 2510, né, de 2020 agora. Eu já fiz algumas entrevistas, algumas lives aí sobre o assunto com outros síndicos, com advogados e tudo mais. Eu sou uma defensora da causa de que a gente tem que meter a colher, sim, em casos de violência doméstica, em casos que envolvam casais, que envolvam marido e mulher, crianças, enfim. Então, eu me apaixonei muito pelo PL, pelo projeto de lei. Eu costumo dizer o seguinte: só sabe o que é o preconceito quem vive na pele. A gente tem a falsa ilusão de que a gente não vive mais um preconceito, de que a gente vive uma sociedade ainda esclarecida, e não é bem assim, né? Como eu sou mulher, e eu não falo que eu sou uma militante do feminismo nem nada, mas eu defendo visões que eu acredito, e eu não preciso ir ao extremo, senador, mas eu acho que como síndica, eu presenciei, eu vivi algumas situações, né, de que envolviam outras mulheres, e realmente a gente percebe da vulnerabilidade, a gente percebe que as pessoas não entendem que estão numa situação de agressão ou de violência, e a violência não precisa ser física propriamente dita, o senhor sabe disso. E eu também acho que nessa circunstância a gente precisa ajudar, né? Nós não podemos ser omissos.
em 10 anos aí de sindicatura, já vivi muitas coisas que eu brinco e falo assim, um dia eu vou escrever um livro sobre a sindicatura em condomínios, porque envolve sim o preconceito de homens, quando a gente fala como a gente se veste, como a gente se posiciona. Infelizmente tem gente que só quer falar com homens ou que tendem a ir para uma outra esfera, outro lado. E aí, quando a gente vem para casos de violência, a gente percebe que não é algo que está distante da nossa realidade, é algo que está muito próximo. Outro dia eu peguei um dado da ONU e eu vi que nesse dado falava que uma a cada 3 mulheres sofrem algum tipo de agressão ou já sofreram. E aí eu fiquei me perguntando, imagina só na minha situação, eu, minha filha e vamos supor a minha mãe, uma dessas já sofreu ou sofre. E eu comecei a colocar esse tipo de pensamento para todas as pessoas que eu perguntava, isso fazia com que as pessoas realmente refletissem. Então é algo que eu venho defendendo sim. Mas, eu falo muito, ô senador. Não, eu tô mas gostando. eu gosto muito. Mas, assim, eu queria, primeiro de tudo, entender como é que surgiu essa ideia do senador, como é que o senhor teve essa sensibilidade para poder montar, para poder ter a ideia do PL. Deixa eu te contar para você aqui. Eu era deputado estadual aqui em Goiás, e aí eu tinha uma filha minha chamada Michele. A Michele nasceu com deficiência na mão, ela nasceu sua mão direita, certo? E ela cuidava para mim, a Michele tinha uns 26 anos, 27 anos, e trabalhava, estudava, se formou em advocacia, e um dia ela saindo, o bandido pega, mata ela para roubar o carro dela, concorda? Aquilo acabou com a minha vida, aquele negócio, você sabe como é compadre, não precisa nem falar, certo? E pior que o tiro pegou no bracinho dela, quebrou o bracinho dela, foi no coração. E o bandido viu aquilo. Ela levantou o bracinho, você lembra? Daqui para lá, o que acontece? Eu acabei, minha vida tinha acabado. Né? E aí eu, como deputado, tentei fazer alguma coisa, não consegui. Porque essas leis, quando lei penais, é só federal que surge. O Estado não pode fazer. Bom, e aí eu fui lutar para defender. Eu pensei, será que não tivesse alguém ao lado da minha filha? Será que ela não estava salva? Alguém para defender ela? Só cuidado, vai ali, certo? Não tem ninguém para ajudar ela. Aí, eu virei senador e eu peguei essa bandeira de defender, não só isso, defender as causas da mulher, que sofre muito. Só para você ter uma ideia, a cada 7 horas uma mulher morta vítima de feminicídio no Brasil. Mais de 10 mil mulheres são agredidas todos os meses simplesmente por serem mulheres, certo? 180 mulheres são estrupadas por dia. E parece que está comum, isso vai ser comum, concorda? Vai ser comum isso. E como aconteceu isso com a Michele, lá para cá eu comecei a defender, certo? Essa bandeira, certo? As mulheres. Que a mulher não pode sofrer do jeito que sofre muito. A gente pensa que não, mas sofre demais. Você, como você sabe muita coisa, você vai ser uma psicóloga nesses condomínios. Então, a coisa não é fácil. Baseado nisso aí, eu, com a minha assessoria, começamos a verificar como é que podia fazer para ajudar. E nessa pandemia, você sabe, todo mundo foi para casa. Fica em casa, vai para a rua. Todo mundo foi para casa. O consumo de arroz aumentou, a alimentação aumentou, todo mundo aumentou a coisa de quem em casa. Né? E a violência doméstica aumentou. Aumentou muito. Então, esse projeto de lei, simplesmente para tentar ajudar. Ah, não, eu estou vendo a briga ali. Não, vai lá e fala. Não é para você entrar na briga e vai lá separar, não. Comunica a autoridade competente, concorda? Comunica a autoridade competente, mas você tem uma lei para proteger você. A lei basicamente é isso, é uma proteção da mulher. É lógico que a mulher, criança, idoso, deficiente, certo? Essas pessoas sofrem muito. Então, basicamente é isso. O que vai fazer, a pena, o condomínio que não fazer, tem que pagar, é aquele negócio. Então, é uma coisa absurda que acontece. Nasceu baseado nisso que eu te falei. Certo. E é totalmente compreensivo, e eu digo mais, eu acho que a gente tem que levantar causa, levantar bandeira. Semana passada, eu estava vendo uma entrevista, né, e as pessoas, né, estavam muito arredias em relação ao projeto de lei, e aí eu entrei ao vivo ali
no meu perfil, né, rede social, eu falei assim, gente, as coisas estão erradas. A gente precisa defender, sim, quem está numa situação de vulnerabilidade. Naquele momento ali, você que é omisso, você está se acovardando. Então, eu sempre penso nisso. Se é ou se não é, não dá tempo. Dá tempo de você agir e pedir socorro. Talvez um ato como esse, de você pedir socorro, de você denunciar, talvez não. Um ato de você pedir socorro ou denunciar, você salva uma vida. Engraçado que, olha como é que são as coisas, né? E eu fui conversando com muitas pessoas sobre isso. A gente vai entrar nesse mérito aqui, numa das perguntas, né? A gente sabe da responsabilidade do síndico, que é muito grande, mas eu fiquei imaginando se eu estava realmente certa. Eu comecei a me questionar, senador, se eu realmente estava correta na minha linha de pensamento, por tantos questionamentos que eu recebi, por tantas posições contrárias à minha, e eu sempre falo, eu não sou dona da razão. Claro que eu estou aqui aberta, muito aberta para escutar e para poder melhorar o meu raciocínio e até mudar de ideia. Mas eu fui para casa e fiquei me questionando. E eu sempre falo, né, o universo, ele conspira a favor de quem faz o bem. Naquele mesmo dia eu tive uma resposta incrível. E essa resposta veio para me dizer assim, continua nessa defesa, sabe? Continua nessa linha. Nem que você precise melhorar, fazer alguma coisa para que seja revisto ou seja melhorado a algum ponto, mas é esse o caminho. Isso me deu muita certeza e foi aonde eu resolvi buscar aí a sua assessoria para esse bate-papo. Hoje, inclusive, eu recebi uma moradora de um condomínio, agora pela manhã. Ela sofreu um tipo de agressão psicológica, né? E ela está se sentindo realmente muito ameaçada. Fomos lá, denunciamos juntas. E eu fiquei pensando nisso. É preciso esse apoio, porque a mulher, ela realmente se sente desamparada. Ela se sente desamparada da família, dos filhos, financeiramente, psicologicamente. E o síndico, ele é um líder comunitário, né? Então, eu entendo e isso eu apoio muito a causa UTL. Bom, senador. Pode falar. Desculpa, pode continuar. Não, esses dias nós fizemos uma live aí, tinha um desembargador, tinha muita gente, não sei se você participou, você viu ela, né? Você sabe que eu fiquei com vergonha dos homens, eles questionando, parece que o síndico estava com medo de denunciar. Ah, se eu denunciar e a violência vir contra ele. Gente do céu, para com isso. Se a pessoa que está sofrendo lá, que está no seu cantinho, quieto, não pode fazer nada. Certo? Será que ele não pode enfrentar uma briga por causa disso? Será que ele não pode enfrentar? Quase que eu falei para eles. Eu falei para eles que eu não podia ser assim. Põe as mulheres ser síndica. Os homens saem, põe as mulheres ser síndica. Todas as síndicas no Brasil. Que elas vão entender. Eu estou contente de você falar com isso, que você entendeu o projeto. Certo? O projeto não é só o condomínio, é o vizinho, é o dono, é o locatário, é quem souber saber de alguma violência, né? Uma sociedade. Eu falo assim, a segurança pública, ela é formada por uma tríade, né? E uma dessas vertentes é a sociedade. Infelizmente, a sociedade tem visto e tem se omitido. Né? A gente escuta um grito, a gente fica pensando, será que é ou não é? Ah, não vou me meter, porque em brigas de marido e mulher não se mete a colher. Né? Ah, eu não vou me meter, porque senão isso pode se virar contra mim. Então, assim, tudo, claro, leva muito a gente a se questionar o tempo todo por qual é a sua posição, qual é a sua opinião, e se você está correto, você se questiona também nisso. É claro, e por isso eu estou falando isso sempre. A gente aqui ainda é um projeto de lei e a gente está discutindo isso e eu acredito que a gente possa melhorar sim, mas é fantástico do ponto de vista de que, olha, pessoal, vocês realmente precisam tomar uma atitude de denunciar, porque senão, senador, vira aqueles casos de noticiário
onde uma mulher morre, uma criança é estuprada, e aí quando a polícia investiga, o vizinho, olha, bem que eu realmente via um comportamento estranho, bem que eu escutava isso, todo mundo escutava, todo mundo via, mas ninguém não fazia nada, não é? É verdade. É verdade. Então, por isso que eu tenho conversado muito com os síndicos, sabe? E pedido esse apoio. Eu acho que a gente pode sentar, conversar agora, né, com os deputados, poder melhorar o PL, mas é importantíssimo a gente falar que existe sim uma lei e que principalmente a gente divulgue isso dentro de um condomínio, porque aquele que é agressor, ele vai olhar para aquela informação no condomínio e ele vai pensar duas vezes, porque ele vai saber que vai estar todo mundo de olhos e de ouvidos atentos. E é aquele negócio, ninguém está acima da lei, né? A lei é para todo mundo, né? A lei é essa aqui, vamos cumprir a lei. Mas vou chamar você para debate e defender esse projeto ainda, viu? Esse projeto tem muita gente para defender ele. E você, gostei demais, e você defendeu esse projeto, tá bom? Olha, senador, eu até acompanhei, vocês abriram, né, um período de consulta pública, infelizmente as pessoas realmente não participam, o quórum foi muito baixo, né, mas é preciso isso, desmistificar as pessoas, né. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, senador. A sua ideia do PL veio antes da pandemia ou depois? Ou com a situação de Não. Eu venho do começo da pandemia. Quando começou essa agressão muito, que as pessoas foram para casa, começou essa briga demais entre marido e mulher, e agressão, desfile, aí que começou, você entendeu? Aí que esse projeto veio, na ideia, a assessoria me chamou, e eu gostei da ideia, eu também dei a ideia para eles, aí nós fizemos esse projeto que foi muito bem aceito, né? Foi aprovado no Senado Federal já, né? Mas foi durante a pandemia. E sabe que deu muita força para, por exemplo, deputados distritais, deputados estaduais, inclusive, criarem também outros PLs aí dentro dos seus estados, e em alguns estados, inclusive, isso já se tornou lei, né? Eu nem sabia disso, é importante você falar isso, viu? Exatamente. A gente já tem casos em todo no território nacional, onde já é lei em alguns estados, inclusive. Senador, me diga uma coisa. Dentro dessa situação, por exemplo, e aí eu gostaria muito mais a título de esclarecimento mesmo, algumas pastas, foram 21 no total, não é isso? Como? Foram 21 pastas no total, não foi isso? No PL? E eles foram revistas? Aí eu tenho que procurar o Carlos. É o técnico para me responder isso aí. Tá bom, Carlos? Nota aí, Carlos. Tainá, quando você fala pasta, você quer dizer o quê? Então, alguns artigos nessa lei, digamos assim, foram revistos e outros não passaram, não é isso? Artigo. Ah, sim, não, o senador, o que ela está perguntando é o que foi complementado. Aí você vai explicar da complementação que houve. Ah, tá certo. Não. O que acontece? Quando eu faço um projeto, você sumiu da tela, cadê ela, Carlos? Volta aqui. Você está ouvindo ou não? Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Quando você faz um projeto, eu coloco, como que é feito? Assim, eu penso no projeto dele e apresento ele. Esse projeto vai para as comissões. As comissões analisam ele. Depois vai para o plenário votar. Como essa pandemia não está tendo comissões, eu faço o projeto e apresento direto no plenário. E aí, elege um relator para saber se o projeto é legal, está dentro da lei, fazer tudo, né, que é constitucional, fazer tudo. Baseado nisso, emite uma relatora, certo? E a relatora pode mudar o projeto. E como a relatoria, ela recebe emenda dos parlamentares. Não, esse projeto assim, tem que mudar para isso, tem que mudar para aquilo. Por exemplo, quando eu fiz o projeto original, era só para as mulheres. Aí veio a senadora, disse, não, vamos pôr crianças, idosos e deficientes. Então eles podem mexer no projeto, certo? Como a Câmara dos Deputados também pode mexer, concorda? Eles estão lá para votar, mas pode ter algum deputado, não, vamos mudar esse artigo, vamos fazer outro artigo, certo? Assim que é feito o projeto de lei. Por isso que a coisa é bem feita, é bem discutido. Não é simplesmente o senador, o deputado discute e põe e é aprovado, não. Fala aí. Isso passa no crivo. É no plenário, concorda? Isso tem que ser aprovado. A maioria absoluta, né? E lá no Senado foi aprovado. Por isso que tem muitas emendas. Nós chamamos de emendas no projeto.
Certo. E, senador, me diga uma coisa. O senhor, nessa situação, quando o senhor pensou nesse PL, o senhor imaginou, né, que a figura do síndico seria a pessoa que deve, né, ser o denunciante, digamos assim, ele precisa comunicar o fato, ou o morador, o condômino, seja ele proprietário ou locatário, enfim. Nessa situação, o senhor conseguiu pensar em algo que pudesse também proteger os síndicos, por exemplo, numa situação onde há o comunicante, ele teria algum tipo de benefício, algum tipo de proteção, melhor, vou mudar a palavra, algum tipo de proteção contra aquele agressor, porque a gente tem a seguinte situação, muitas vezes esse agressor, ele mora, né, ele reside ali naquele local. Então, o que o senhor visualiza dessa situação? Deixa eu explicar para você. Esse projeto foi muito bem estudado. Eu só sei que a multa, por exemplo, era para o síndico. Aí depois o condomínio, que é representante do condomínio. Foi condomínio, né? Essa pergunta que você me fez aqui, eu não posso responder ela assim imediatamente. Eu tenho que verificar. Eu acho que é um negócio bom. Se alguém falou, tem uma proteção, né? Apesar que naquele lá, você vai e denuncia lá, a polícia que vai tomar conta. Alguém lá, concorda? Mas lá ia ter proteção da lei, que toda lei protege quem denuncia. Aí tem a proteção normal, mas essa informação técnica eu não sei de informar. Podem até modificar isso lá na Câmara dos Deputados, né? Podem fazer isso. Eu acho que isso é onde eu peço, inclusive, seu apoio. Porque, assim, justamente quando a violência, por exemplo, a gente tem uma vítima naquela situação, e aí o agressor, ele deve manter uma distância mínima, né, da vítima. Então, nessa situação, eu fiquei imaginando de que poderia também ser uma possibilidade, né, do síndico ter algo palpável, digamos assim, que o proteja nessa situação de comunicante ou de denunciante, ao caso de violência doméstica, e que aí possa ser amparado também com esse distanciamento. Eu concordo, mas deixa eu contar para você. Eu acho, aqui o negócio, eu não sei te responder isso aqui. Agressor de mulher é covarde. São sempre covarde. Olha que entra um homem, eu vou denunciar por isso, daí ele corre. Concorda? Ele não é bravo assim, não. São covardes. Certo? É raro isso acontecer. Então, eu acho que quando é denúncia, é muito difícil alguém contra o síndico, que ele sabe que tem uma lei que o síndico pode fazer. O síndico é obrigado, entendendo? E eu acho que o homem que faz isso é covarde. Ele não vai para frente, não.